Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que vão dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que devereis falar, mas sim o Espírito de vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outro. Em verdade eu vos digo, vós não acabareis de percorrer todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Certamente vocês já repararam que a doença muda a rotina da nossa vida. Nós temos que ir ao médico, passar por exames, tomar remédios, ficamos muito preocupados, e se as notícias não são muito boas, ficamos ansiosos. Às vezes até perdendo um pouco a confiança, a nossa fé em Deus. Ficamos muito preocupados. A doença muda a rotina da nossa vida. E ela pode trazer também benefícios, porque através da doença nós podemos encontrar a Deus, como aconteceu com São Francisco de Leles. Ele era um militar jovem, cheio de vícios, de pecados. Gostava das coisas ruins do mundo, estava longe de Deus. De repente, ficou doente, uma doença incurável. Foi para um hospital e lá, junto dos outros doentes, começou a sentir a miséria humana, a dor, o sofrimento. Fez esta experiência na sua vida. Mas ele não se desesperou. Apesar de não ser um homem muito piedoso, muito ligado a Deus, ele começou a trabalhar para os doentes e sentiu um conforto espiritual muito grande. Então ele achou bom e começou a trabalhar com os doentes, trabalhar, fazer caridade, levantar, ajudar os doentes a caminhar, dar banho. Começou a fazer um grande trabalho. E aí ele encontrou a Deus. Na doença, ele encontrou a Deus. Tratando dos doentes, cuidando dos doentes, ele encontrou a Deus. Se tornou padre e fundou uma congregação religiosa. Antigamente os padres andavam com uma batina preta e os da congregação dos camelianos, que cuidam de hospitais e cuidam de doentes, andavam com uma batina branca, mas com uma cruz vermelha aqui no peito. Então eram bem reconhecidos na cidade grande, na nossa sociedade. E aí ele fundou esta congregação que hoje faz um bem muito grande. Quando nós encontramos a Deus, nós temos esta mesma alegria de José do Egito quando se encontrou com seu pai. Vocês conhecem bem a história, né? Ele foi vendido pelos irmãos do Egito, pelos seus irmãos, e foi parar no Egito. Foi vendido por seus irmãos por inveja. E aí também, lá ele se tornou vice-rei. Cuidou
do tempo de fome e do tempo de alimentos. Ele cuidou do povo do Egito e depois, quando os seus irmãos foram buscar alimento no Egito, ele mandou que seu pai viesse para o Egito. Quando nós encontramos a Deus, nós temos a mesma alegria. José abraçou seu pai, porque havia anos, e seu pai abraçou seu filho porque pensava que realmente ele tinha sido comido e mordido por animais, como os seus irmãos mentiram aos seus pais. Quando nós sabemos aproveitar os acontecimentos da vida, estes fatos tristes, às vezes, da nossa vida, não nos trazem revolta, mas nos trazem alegria, nos ajudam a encontrar a Deus. São Camilo de Leles foi aquele que encontrou a misericórdia de Deus quando ficou doente, quando se hospitalizou num hospital de incuráveis, quando começou a tratar dos doentes. Aí ele encontrou a Deus. E encontrando a Deus, encontrou a alegria, encontrou a paz no coração. Às vezes uma pessoa também que se dá às bebidas, às vezes maltrata, se esquece da sua família, mas quando começa a encontrar amor, paciência, carinho nas pessoas, podem também se transformar na sua própria vida. Ele, como São Francisco, como São Camilo de Leles, nós podemos também encontrar a Deus nos acontecimentos de nossa vida. São Camilo viveu até a idade de 64 anos e morreu em 1614, já faz muitos anos. Mas ele nos ensina esta lição que Jesus também nos mostra na sua passagem aqui no meio de nós, quando curou tantos doentes, quando fez os cegos verem, os coxos andarem, os leprosos serem curados. Jesus mudou a vida de muitas pessoas. Vamos acreditar, Deus não quer a doença para ninguém, mas na doença nós podemos encontrar a alegria, a paz em Deus, podemos encontrar Jesus Cristo. E se nós temos saúde, vamos visitar os doentes, vamos visitar as casas de repouso. Ali na paróquia Cristo Rei, onde eu trabalho, no Jardim Chapadão, lá em Campinas, nós temos 5 ou 6 casas de repouso. E os nossos ministros de enfermos cuidam de 5 casas. A 6ª casa, ou melhor, cuidam de 3 casas. A 4ª casa é cuidada por uma outra paróquia. E eu marquei um dia para que os cristãos da comunidade, os católicos, pudessem também visitar os doentes, fazer esta experiência. Vamos lá, 16h, eu vou esperar todo mundo na porta das casas dos doentes. Cada um dos ministros vão ficar em outras casas e eu vou ficar numa delas. Vamos fazer esta experiência. E eles pegaram violão, pegaram folhas de canto, orações, e nós, por alguns momentos, cantamos e rezamos. Mas depois, agora vamos conversar, ouvir os doentes, vamos conversar, eles têm muitas coisas para contar para nós. Não tem mais notícias de jornal, de televisão, quase não tem assunto para conversar, mas vamos falar da sua vida passada. E assim, nós vamos nos encontrar com Jesus. Conversando com cada um dos doentes, vamos conversar com Jesus. Como uma doença, um acontecimento pode mudar a nossa vida. Vamos guardar esta lição para nós. Jesus no Evangelho está nos enviando em missão. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eu vos envio, mas tomem cuidado, porque eles vos entregarão aos tribunais. Muitos nos querem desviar do caminho certo. Cuidado com aqueles que às vezes não nos orientam certo. Vamos tomar cuidado, mas vamos sair em missão.
o Papa Francisco está nos dizendo. Não vamos ficar cuidando dos prédios, dos bancos, das estruturas, do aperfeiçoamento da secretaria, da tecnologia, dos meios de comunicação dentro da secretaria, usando a internet e tudo mais. Tudo isso é importante, mas vamos cuidar das pessoas. Vamos cuidar das pessoas, não das estruturas, das máquinas, das casas bonitas, dos prédios, templos maravilhosos. Vamos cuidar das pessoas. É isso que Jesus nos pede. Eu tenho um programa de rádio, eu faço questão de ir toda semana lá na rádio para poder gravar o programa. São 3 minutos só que eu falo, 3 minutos, mas eu faço questão de ir na rádio, porque eu lá converso com os radialistas, com os funcionários, com as empregadas. Eu falo para as empregadas, nossa, que cheiro bonito, que cheiro gostoso que tem aqui, que limpeza que vocês fazem. E eu tenho a oportunidade de conversar com as pessoas. É um trabalho profissional, mas eu tenho que também cuidar das pessoas, dos seres humanos. É isso que Jesus vem nos ensinar. Ensinar a trabalhar com os irmãos, dar atenção às pessoas, às crianças, aos idosos, aos deficientes, aos doentes, ao nosso pai e à nossa mãe, ao filho e à filha, a dar atenção, dar tempo, o tempo da nossa vida, dedicar a essas pessoas, porque nas pessoas, encontrando-nos com as pessoas, vamos nos encontrar com Deus.